O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Alan Cardoso. Tudo bem, Alan? Tudo ótimo, Cris. Boa noite a todos que vão nos assistir. Muito obrigada pela sua participação, pela sua estreia na nossa TV Cresce. Alan, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas. O Alan é graduado em contabilidade, atua em diversos segmentos da indústria imobiliária, incluindo construtoras, loteadoras, imobiliárias, mentorias e consultorias, além de auxiliar pessoas e empresas que queiram investir no mercado e atualmente apresenta uma agenda profissional assertiva, produtiva, com foco em grandes resultados. E o tema de hoje vai ser domínio da informação, a virada de chave no mercado de imóveis. Alan, seja bem-vindo, boa palestra para você. No final, a gente retoma aqui a nossa conversa. Beleza, Cris. Obrigado eu por enquanto, tá? Eu sou o Alan Cardoso, eu tenho 23 anos de mercado imobiliário, já me sinto aí um tanto quanto mais velho que essa nova geração, também enfrento vários desafios de adaptação de um mercado tão tradicional que vem se envolvendo com muitas tecnologias, com muitas modernidades. Então eu estou aqui hoje para compartilhar um detalhe chamado informação, que eu acredito que o corretor, o que muitas vezes lhe é pregado, é a quantidade de informações que ele tem que disponibilizar aonde ele trabalha, para os sistemas aos quais ele tem que cumprir com objetivos, seja CRM, seja um controle pessoal. E eu defendo muito que eu cheguei até onde eu cheguei, porque eu sempre fui muito pragmático em dominar a informação. Então, eu crio uma situação de uma visão de um corretor 360 graus e trago ela de uma maneira didática, demonstrando como eu estou aí há 23 anos colhendo frutos desse mercado tão abençoado, um mercado que tirou a mim e a minha família de uma situação financeira extremamente ruim e que por isso me faz defendê-lo e me dedicar a devolver um pouco de conhecimento que eu absorvi e ajudar muitas pessoas, né, muitos profissionais, a deter um pouco mais de conhecimento, dominar a informação e seguir e mudar a sua história, a sua trajetória através desse mercado imobiliário, que é um mercado que eu serei eternamente grato. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha apresentação para compartilhar a tela. E eu vou falar para você, corretor de imóvel, que está hoje assistindo a gente, sobre esse método chamado a virada de chave. É um método que eu uso dentro das minhas empresas, é um método que eu já compartilhei com inúmeros profissionais de mercado imobiliário, são muitos profissionais que já passaram na minha história, são muitos profissionais que já trabalharam para mim, e o que eu sempre determino é que o corretor ele tem que saber as informações do que acontece na vida dele e que desta maneira ele começa a ter uma virada de chave dentro da história dele profissional, porque ele começa a enxergar tudo que está acontecendo no dia a dia dele, na semana dele, no mês dele. Então, a ideia desse método não é competir com CRM ou com qualquer outro sistema que a empresa, que o corretor, né, que o profissional esteja trabalhando, ou que o profissional que trabalha por conta esteja usando, venha a virar uma competitividade. Não é isso. O que eu vou demonstrar aqui é que o corretor tem que entender os números do que acontece na vida dele, na semana, diariamente, no mês, e que dessa maneira, ele enxergando isso, com toda certeza do mundo, eu vendo a certeza de que você, profissional, vai começar a colher bons frutos dentro do nosso mercado. Então, vamos lá. A grosso modo, mês de referência. Então, aqui é onde a gente coloca, né? Pô, qual o mês de referência que o Alan está falando? Qual o mês de referência? Hoje, essa live é praticamente um começo de mês. Então, aqui nós estamos falando do mês de abril. Eu vou fazer do meu mês de abril um uso desse método e ao final de abril, me procura. Se você não tiver tido melhores resultados, vai nas minhas redes sociais, me chama no WhatsApp, eles vão compartilhar aqui os meus contatos e eu quero te ajudar
a mostrar para você aonde você pode estar falhando e o que mais você pode fazer dentro desse método para colher esses frutos. O que o corretor, por vezes, não sabe? Às vezes, o corretor ele não domina sequer quais são as campanhas que estão acontecendo na empresa que ele trabalha e que o marketing está fazendo. Então, por vezes, eu não sei falar qual é a campanha que está vindo os leads para mim. E aí o seu gerente, o seu gestor, ou você mesmo, novamente, de maneira individual, quer falar assim, pô, quantos leads eu recebi nessa semana? Às vezes o profissional só sabe isso através do CRM, mas ele não usa essa informação, e eu já vou falar de qual forma. Então, na semana 1, aqui eu geralmente determino 5 semanas dentro do mês, dentro do ano. 5 semanas dentro do mês, perdão. Eu tenho meses que tem 4 semanas, eu tenho meses que acabam tendo 5 semanas, que esses são os meses mais complexos, né? Porque o mês começa na metade de uma semana e termina geralmente na metade de uma semana. Mas aqui ele englobaria todos os meses de um ano. Mas qual é a campanha que está ativa? Ah, eu tenho uma campanha de um lançamento A, eu tenho a campanha de um loteamento B, e eu tenho a campanha de um imóvel muito bom, que é uma opção exclusiva, que seria a minha campanha C. O que o corretor de imóvel tem que saber? Quantos leads em cada semana entraram para essas campanhas? Às vezes o corretor não consegue enxergar isso. No CRM a gente vê quantos leads o corretor recebeu, sim, mas o corretor, é o que eu digo, isso aqui é um método de informação para o profissional se organizar. Então, assim, corretor, quantos leads você recebeu? O seu CRM vai falar para o seu gestor que você recebeu 100 leads naquela semana. Só que você sabe quantos leads vieram de cada campanha que está ativa? Essa é uma pergunta que você tem que aprender a fazer a você mesmo e também a responder. Porque vamos colocar uma seguinte situação. Eu fui e eu recebi da campanha A 5 leads, da campanha B eu recebi 1 lead e da campanha C eu recebi 7 leads. Alan, mas lá na minha empresa, eles fazem a campanha só de um imóvel, não tem problema, trabalha só com ele. Hoje, falando em Brasil, sobre essa questão do lead, que é, né, o nosso novo cliente, há uma didática que prega que são 17 tentativas de contato com o lead para que você possa julgar se ele é um lead bom ou se ele é um lead ruim. Existe uma outra pesquisa que ela diz o seguinte: entre 60% e 70% dos leads descartados pelo time de vendas viram compra em até 18 meses. Ou seja, muitas vezes não engajou o lead, muitas vezes eu descartei um lead que seria de um bom resultado, perdi uma venda futura. Quando eu faço as 17 tentativas para dizer se o lead é bom ou não, concordam comigo que esses leads da semana 1, eu só acabo o trabalho dele ao final da semana 3. Porque eu tenho 5 dias úteis praticamente para trabalhar na semana 1, 5 dias para trabalhar na semana 2 e 5 dias para trabalhar na semana 3. Então, esse lead eu só vou dar como descarte, de fato, na semana 4. Agora, se isso daqui continua a entrar lead na minha vida durante todas essas semanas, olha só o quanto que vai acumulando nas semanas seguintes para os meses seguintes em resultados de análise de que se o lead que eu recebi seria bom ou não. Então, o lead da semana 1, ele vai se encerrar na semana 4. Nessa semana, se a gente pegar nessa média aqui, que deram 13 leads, pelo que eu escrevi, na semana 4, desculpa a letra, viu, gente? Aqui com o mouse não funciona direito. Na semana 4, você vai conseguir saber se desses 5 leads, um era bom? Não sei. Esse um lead aqui, esse daqui na semana 4 não engajou, 0. Ah, esse lead aqui, ó, os 7, 2 deram resultados. Ótimo. Então, ao final de 3 semanas, você vai começar a colher frutos da primeira semana. Mas não se esqueça que na semana 4, as campanhas continuam ativas e continuam entrando leads. E é isso que eu digo que você, desta forma, alimenta um carrossel de leads. Por quê? Porque eu tenho leads sendo tratados, eu tenho leads novos entrando e eu tenho os leads sendo descartados. Se você, corretor, não conseguir fazer esse acompanhamento, fica muito ruim
o seu processo consigo mesmo. Porque você não consegue entender se a quantidade de leads que estão te dando é bom, é suficiente e está te trazendo resultado. Eu vejo muitas vezes as pessoas que começam a trabalhar dessa forma, os profissionais, chegar uma fase dessas semanas que ele vai olhar para o gestor dele e falar, cara, não coloca lead para mim essa semana, porque eu ainda estou tratando e estou atendendo ou buscando atender ou esquentar ou engajar ou profissionalmente, de fato, tratar o meu lead. Então, a ideia desse primeiro quadro é que você, corretor, entenda que os leads da semana 1 só vão se concretizar como descartados na semana 4. Fora desse processo, você está recebendo o lead e não está cuidando da maneira correta, e por isso que às vezes não está tendo o resultado que você tanto almeja. E aí, dentro dessas 3 semanas que você está tratando esses leads aqui, deixa eu mudar de cor, que vai ficando melhor para a gente falar nas outras partes. Esses leads que eu comecei a tratar. Fala, Alan, comecei a tratar esses leads, tarará. Quantos leads desta semana vão virar atendimento na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana? Desses 13 leads, quantos viraram atendimentos? O que eu quero dizer atendimento? Quantos desses leads me responderam? Quantos desses leads eu consegui extrair informações, eu consegui saber, eu consegui conversar, eu consegui engajar com eles e consigo hoje buscar, dentro do meu atendimento, convertê-los em visita. Então, o que é a ideia aqui? Quando eu acompanho o dia a dia desses meus leads, que eu busco contactá-los por 3 semanas, que seriam as minhas 17 tentativas, eu começo a jogar, a criar esses leads para virarem atendimentos. E aí, esses leads da primeira semana, somente, novamente, ao final da terceira semana, que eu vou saber se eles eram bons ou não e quantos atendimentos, com quantos deles eu consegui conversar. Mas, novamente, na semana 2, eu também vou trazer gente para baixo. Na semana 3, eu também vou trazer gente para baixo. E é aqui que você cria o seu carrossel de atendimento. Aqui em cima eu estou criando o meu carrossel de leads. Eu estou novamente entendendo que o meu lead ele vai entrar, que eu vou tratá-lo, que eu vou dar sequência e buscar o atendimento, mas que dentro de 3 semanas eu também vou estar descartando contatos, vou estar pegando novos leads e eu faço esse carrossel dentro de um tripé, que é o que me gera resultado com os leads. Na consequência disso, esses leads estando em tratamento, eu consigo trazê-los para atendimento. Alan, então atendimento, você está dizendo para mim que são esses leads que eu consigo engajar conversa, que eu consigo entender o que o meu cliente está procurando. Exatamente. E esses atendimentos vão resultar em visitas. Então, se for um imóvel usado, né, um imóvel de terceiros, como a gente diz no nosso mercado, quantos atendimentos desse eu agendei visitas? Então, os atendimentos também que eu trouxe aqui para a primeira semana, eles vão se vencer em 3 semanas. Então, eu tenho atendimentos que vão convergir em visitas na segunda semana, que vão convergir em visitas na terceira semana, que vão convergir em visitas na 4ª semana do mês. Então, o corretor tem que entender quanto desse número virou atendimento, quanto desses atendimentos viraram visitas. Porque é somente com a visita que eu consigo ter propostas. Geralmente, o cliente tem que ter uma visita para que ele queira propor. Que seja uma visita física a um imóvel, nesse caso, se for usado, que seja uma visita física a um plantão de vendas de um lançamento, se for para tratar de um lançamento, que seja uma visita ao loteamento para entender se o lote é caído para frente, para o fundo, em tal quadra, para que o cliente consiga absorver ele como compra. Então, desta maneira aqui, o corretor ele começa a entender que se eu não quantificar números dos meus leads que foram tratados, eu também não consigo ir encaminhando o meu cliente para o que a gente mais precisa na nossa vida de corretagem, que é a famosa venda. Só que se eu começo a cuidar, a zelar, desde esse primeiro processo do tratamento de lead, e venho fazendo a quantificação desses dados para a minha semana de trabalho,
Ao final de tudo isso, eu entendo que eu tenho que ter venda todos os meses. Mas, Ana, você está defendendo que o seu método vai me fazer vender todos os meses? Sim. De maneira organizada, você consegue enxergar isso. Porque tem mais N variáveis aqui dessas visitas que vão converter em vendas no mês seguinte. Desses atendimentos que eu só vou conseguir arrastá-lo para uma visita no mês seguinte. Que a proposta não vai depender de uma única visita a um único imóvel. Às vezes o seu cliente vai querer fazer 3, 4, 5 visitas para virar uma proposta. E aí a gente concretizar isso como venda. Mas, a grosso modo, o que o Alan defende é que se o corretor não consegue enxergar essa base de informação, ele só vira um atendente. Ele vira um informante. Ele, em nenhum momento, se ele não compreender esse passo a passo, ele vai conseguir colocar o talento dele de venda, de ser um corretor de imóvel, de fazer um atendimento, de dar o show dele e vender a segurança para o cliente dele. Então, isso é o que eu defendo. Corretor, você tem que sim metrificar o seu dia a dia, metrificar as suas semanas, metrificar os seus meses, para que essa parte de baixo comece a se tornar um resultado dentro da sua história. Aqui embaixo, eu faço outras duas grandes situações. Qual a venda que é o foco da minha semana? Qual a visita impossível que eu vou buscar na minha semana? Qual a angariação, qual imóvel que eu quero trazer para vender para os próximos dias dentro do meu trabalho? Qual o seu sonho para essa semana? Aqui eu deixo sempre como uma interrogação, porque assim, qual é esse qual que você está procurando? Quando eu falo de qual a venda, porque às vezes eu vejo funis que tem lá 2, 3, 5 milhões, que seriam aí mais ou menos umas 7, 8 possibilidades de proposta, e o corretor não escreve qual a venda que ele vai fazer aquela semana. O corretor, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo, você tem que pegar dentro dessa extração do seu funil de vendas, que tem várias propostas lançadas, qual venda eu vou fechar essa semana? Qual venda vai ser certeza de assertividade para essa semana? Porque se você não consegue enxergar aonde você vai colocar mais energia e fica dominando todas as vendas, você às vezes deixa de concentrar essa energia em uma venda específica e termina a semana com todas as propostas ainda em andamento, nenhum fechamento concluso. E aí começa aquela situação de frustração, de medo, do tempo que passa, da pessoa foi mandada embora, não vai mais conseguir o financiamento, da família que começa a opinar dentro da compra e derruba o seu negócio. Então você tem que ter um foco de qual a venda que você vai fazer naquela semana. A visita impossível é assim, qual o grande player do mercado que você atua, que é um comprador que você... Porque a gente sabe, dentro de onde a gente mora, dentro de onde a gente trabalha, os nomes das pessoas que são compradores de mercado imobiliário. Então, assim, eu tenho que tentar uma visita dessa para um cliente desse todas as semanas. É uma visita em 5 dias. Não tem como você falar que você não tem tempo de buscar essa visita impossível. E aqui talvez vai morar uma cereja de bolo, uma surpresa de resultado que escapa um pouco disso daqui. Por quê? Porque isso daqui também tem que madurar. Isso daqui tem um tempo de maturação. Às vezes eu estou falando aqui de 13, eu vejo corretores que passam um dia inteiro e não conseguem simplesmente fazer esses 13 tentativas de contato. Isso é um absurdo. O corretor, às vezes, ele vem para a empresa e ele só quer saber de sentar sentar na mesa dele e ficar sabendo quantos leads novos vão entrar, quantos leads que vão chegar hoje. Eu só quero tratar, e eu não estou cuidando, eu não estou trabalhando, eu não estou atendendo, eu só estou informando. E quando eu pego esses 13, 1 hora do meu dia, faço 100% do trabalho dele, me sobra assim, tempo para receber novos leads, tempo para fazer uma visita impossível, tempo para focar energia e saber por que aquela venda ainda não aconteceu, tempo para buscar uma angariação boa e colocar o meu time de vendas para trabalhar ao meu favor enquanto eu estou vendendo outro imóvel e ganhando dinheiro. Então, esse método do foco da semana, ele é importante para que você também despressurize, enquanto algumas coisas aqui começam a te dar resultado, respostas. Eu vejo muitas vezes o profissional de mercado imobiliário fazendo uma tratativa dessa de lead, e ele faz 3 contatos, ele fala assim, o lead não me responde, e ele descarta a pessoa. Mas ele fala em tom como se o cliente devesse uma resposta para ele. Gente,
Não é porque o cliente se cadastrou que ele vai te responder. Eu sempre faço uma analogia. Quantas vezes a gente entra numa loja de roupas no shopping, a gente vê uma roupa que a gente gosta e a gente fala a seguinte frase para o vendedor: cheguei agora, vou dar uma voltinha e vou decidir se eu compro. E você nunca mais volta. E aí você quer que na contramão disso, quando a empresa, quando a internet, quando o seu trabalho te entrega pessoas que querem contactar com o imóvel, que ela responda já de primeira, que ela te atenda perfeitamente. Eu vejo que às vezes o corretor ele tem um trabalho feito em cima de um projeto Minha Casa Minha Vida, que seja, e ele quer conversar com essa pessoa do Minha Casa Minha Vida das 8 às 18. E ele não entende que das 8 às 18, uma pessoa que está comprando Minha Casa Minha Vida, a quase 100% da chance dela estar naquele momento das 8 às 18 trabalhando. Então, que horário que eu vou falar com essa pessoa? Vou tentar encaixar um horário de almoço para me mandar uma mensagem para ela. Eu vou tentar falar com ela entre 18 e 20 horas. Ou eu saio desse hábito comum que a classe está instalando, ou eu, de fato, não consigo fazer o meu lead se tornar um bom lead. Porque eu tenho que entender com quem eu estou procurando esse contato. Se a campanha A é de um Minha Casa Minha Vida, eu tenho que me programar para mandar uma mensagem na hora do almoço ou para mandar uma mensagem depois das 18. Alain, mas eu mandei a mensagem às 9 horas da manhã e eu fico torcendo para o cliente me responder. Gente, se você está fazendo um tratamento de lead através do WhatsApp, veja só, você mandou às 9 horas da manhã e você quer que essa pessoa te responda. Se essa pessoa for pegar o celular dela somente às 18 horas, quantas outras mensagens vão ter entrado após a sua e qual a chance dessa pessoa te responder? Dela rolar toda a tela dela para procurar uma mensagem falando de mercado imobiliário. Então a gente tem que ser um pouco mais também coeso dentro do trabalho. Se eu estou falando de Minha Casa Minha Vida, que horário que eu vou deixar para disparar as minhas mensagens? 5h30, 5h40, 5h50. Por quê? Porque a chance da pessoa sair do trabalho, pegar o celular e ver a minha mensagem primeiramente aumenta enorme. É muito maior do que a do meu concorrente que mandou mensagem às 8 horas da manhã para o cliente que estava entrando no trabalho dele naquele dia. Então, isso daqui tem uma lógica de trabalho em cima do perfil de campanha que eu estou falando. Às vezes eu vejo clientes que estão trabalhando um alto padrão. Vamos colocar aqui, ó, campanha C. Alain, peguei leads de alto padrão. Tá entrando lead pra caramba. Entrou 100 na primeira semana, 40 na segunda semana. E aí o cara, o corretor, ou a corretora, que seja, ele quer falar com o lead de alto padrão às 8 horas da manhã. Ele quer falar com o lead de alto padrão às 2 horas da tarde. Gente, um lead de alto padrão, às 8 horas da manhã, geralmente ele também está chegando para trabalhar. Se for um empresário, às 2 horas da tarde, ele vai estar liberando todos os pagamentos provisionados para aquele dia, vai estar tomando decisões. Então, assim, Alan, qual que é o melhor horário? Eu também não sei. Só que se eu tento as 17 tentativas de contato com esse meu cliente, eu posso começar tentando falar com ele às 9 e posso, dentro das minhas últimas tentativas, estar mandando mensagem para ele no sábado de manhã, no sábado de tarde, no final de semana. Porque eu preciso entender qual é o horário mais agradável para esse cliente de alto padrão falar comigo. Agora, aqui durante o dia, esse cara vai estar tomando decisões e vai ser um lead considerado frio, vai ser um lead que não serve para mim, claro, vai ser enorme a chance disso. Por quê? Porque você não está cuidando do seu cliente como você deveria, pelo menos, parar e buscar enxergá-lo. Então, vamos lá. Leads recebidos, o quantitativo na semana que virou atendimentos, visitas, propostas e, por consequência, vendas. E aqui os focos de cada semana que eu tenho que ter. Porque esse aqui é o meu desafio próprio e particular, que independe praticamente do meu dia a dia rotineiro de números. Dando sequência, eu acho que às vezes vai ficar um pouco rápida a apresentação, mas a gente vai abrir alguns canais para a gente tirar dúvidas com todos vocês que estão assistindo a gente hoje. Eu começo a enxergar a seguinte situação. Eu tenho aqui negócios próprios, negócios com meus parceiros, validação de cliente. Quando eu começo a entender todos os números dos leads recebidos, que se tornam atendimentos, aonde eu começo a enxergar dentro do meu funil esses atendimentos? Aqui. Eu estou validando o cliente. Novamente, eu estou entendendo o que o meu cliente procura. Eu estou entendendo o que o meu cliente busca. Eu estou compreendendo se ele já tem forma de pagamento, se ele tem um embasamento coerente com o imóvel que ele está procurando, se a vida dele encaixa com esse perfil de produto. Geralmente, né, há uma grande aí numerologia que diz isso, os clientes, eles entram comprando apartamento e terminam, né,
vivendo numa casa, eles entram comprando um imóvel de 500 mil reais, por exemplo, e terminam comprando o imóvel dentro da realidade dele, que é 350 mil reais. Então, aqui é o momento do corretor validar para que o seu ativo, chamado tempo, não seja desperdiçado. Eu vejo vários memes na internet, onde as pessoas falam assim, tem um que é muito clássico, do cliente que visitou um monte de imóvel e ele responde ao corretor, bom, só estava fazendo as visitas para começar a tomar a decisão. O erro não é do cliente, o erro é do profissional. Você não validou o seu cliente para você ir mostrar imóveis, para você começar a levar ele para engajar o sonho dele dentro da moradia que ele tanto está buscando. Então, corretor, valida o seu cliente. A linha financeira está aprovada, faz sentido o que ele está querendo comprar, porque, como a gente diz, às vezes o cara que tem um teto X, mas ele quer comprar um imóvel 3 vezes mais caro do que o teto X dele. Então, assim, eu brinco muito que na validação de cliente, você acaba mandando muito cliente para a concorrência perder tempo. E não você, que é um corretor que está buscando mudar a sua persona e fazê-la te dar muito resultado, fique perdendo esse tempo. E aí, depois que eu valido meu cliente, eu venho para o meu campo visitas. E aí eu começo a enxergar dentro do meu funil quantos clientes meus estão, de fato, em atendimento fazendo visita. Porque, gente, se eu não faço visita, eu não faço o meu cliente virar uma proposta. Essa linha aí que o pessoal fala hoje, mas tem cliente que compra sem ver. É muito difícil, é pequeno demais essa margem, não acredite nisso. Você tem que validar o cliente e você tem que levar ele para fazer a visita. E esse número aqui de visitas tem que estar enorme para que você esteja quente para a proposta. Alan, o que você mais quer dizer aqui? O que eu mais quero dizer é que eu conheço muitos profissionais que vivem, porque não tem organização, de um único cliente quente para a proposta. E esse único cliente quente para a proposta acaba virando, é igual a gente brinca, né? Quando você tem um filho só, geralmente você sufoca ele em educação, em atenção e um monte de coisa. E aí o pessoal fala que quando você tem 2, divide isso, o terceiro se cria sozinho. É a mesma metodologia que você tem que colocar aqui. Você não pode depender de um cliente só, porque senão você sufoca, você não respeita o tempo. Você faz o seu cliente notar que ele está sendo usado por você e que você não está mais fazendo aquilo que você se predispôs como corretor de imóvel, que é fazer um bom atendimento, que é gerar uma boa venda e participar de um grande sonho da família brasileira. Gente, 80% da classe compradora de imóvel vai comprar somente um imóvel na vida. De tamanho o sonho, de tamanho o que é um financiamento e o que a pessoa tem que trabalhar e viver para conseguir pagar esse imóvel. Então, esse cliente, se ele tiver uma sensação de melindre, que você está forçando uma barra, você vai quebrar uma palavra chamada segurança e você volta a estaca zero, porque o que mais tem no nosso mercado de imóveis é insegurança, são os medos contínuos. Então, corretor, o quente para a proposta, se você fizer esse trabalho da semana 1, da semana 2, da semana 3, da semana 4, já no primeiro mês, esses números aqui vão ser altos? Não, com certeza não. Mas se você manter isso no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, eu dou uma certeza. Você vai começar a enxergar que, assim, para me conseguir ter o resultado que eu quero de venda todos os meses, eu tenho que manter pelo menos umas 10, 15 pessoas em validação, eu tenho que estar com mais ou menos 8 visitas toda semana acontecendo, e eu vou trabalhar mais ou menos aqui com um carrossel de fechamento de 5 clientes todos os meses. Dessa maneira, eu vou colher X em venda e vou ter resultado todos os meses. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, para alguns corretores, uma venda por mês já está de ótimo tamanho, né? A gente fala, eu estou falando aqui para vocês hoje de Maringá. Aqui em Maringá, nós temos no Paraná, nós temos um ticket médio de 350 mil a 400 mil reais. Esse é o ticket da minha cidade. Então, assim, isso convertido em resultados, se a gente falar de 400 mil reais, eu estou falando de 20 mil reais de comissão. Se o corretor trabalha aí dentro, né, de um 50-50 com a imobiliária, ele está fazendo um salário de 10 mil reais. Gente, um salário de 10 mil reais
você já está também fora dos 80% da população brasileira que vive com muito menos do que isso. Então, por vezes, uma venda basta. E o que eu vejo, às vezes, o corretor querer fazer inúmeros negócios e deixa de trabalhar focado, deixa de trabalhar organizado, deixa de colher essa uma venda, que é o famoso arroz com feijão. Eu brinco muito que as pessoas querem a picanha, querem o rodízio de carne, mas enjoa. O que não me cansa é o arroz com feijão. Então, eu tenho que trabalhar dentro do meu ticket médio, na região que eu estou, alimentar essas informações aqui em número de validação de clientes de atendimento que vão virar propostas e que vão me tornar vendas, e estar com esse meu arroz com feijão feito. Essa uma venda sempre vai acontecer. E aí sim eu começo a me dedicar para expandir. Agora, eu já cansei de ver a agenda de corretor que ele tinha uma proposta para pegar na quinta-feira da semana X, tá? E aí o cara vive a segunda, vive a terça, vive a quarta-feira sem fazer nada, porque ele está esperando chegar a quinta-feira para ele pegar a proposta. E o que acontece daí na quinta-feira? O cliente viaja, o cliente desiste, era um contato que não foi muito bem validado, o corretor perde uma semana de trabalho. Agora, se eu estou enxergando como tem que funcionar o meu dia a dia, eu estou a todo momento tendo nesse meu funil validação de clientes, eu estou a todo momento tendo atendimentos e visitas agendadas, geralmente os atendimentos e as visitas vão ser agendados fora de horário de expediente. Então, também assim, corretor, se você quer trabalhar das 8 às 18, sai do mercado, você não vai funcionar no nosso mercado. Geralmente a pessoa quer levar a família, a pessoa quer ir no horário que ela tenha mais tempo. E ela vai ter tempo depois das 18, ela vai ter tempo ao sábado, ela vai ter tempo ao domingo. Então, a gente trabalha o sonho desses clientes no momento em que eles estão descansando. E isso tem que ser feito com muita alegria. Fiz atendimento, fiz visita, vou nomenclar um número que eu preciso ter em andamento de visitas para que virem propostas. E essas propostas, se bem trabalhada por um corretor profissional, que ele domina preço, que ele domina valores, que ele domina o cenário como um todo, com toda certeza ele vai concluir aqui muitas vendas. E aqui embaixo, para terminar um pouco dessa primeira etapa minha, eu coloco também as angariações, né? Às vezes as pessoas se esforçam em trazer imóveis para dentro da empresa, mas eles nunca se perguntam isso aqui, ó, por que não vendeu? Então, dentro do mês, eu fiz, 4 angariações, que é o que está dizendo aqui. Mas ao final do mês, ou ao final de 60 dias, eu tenho que ter o hábito de perguntar por que eu não vendi esse imóvel? O que faltou para vender? Eu validei o preço errado? Eu dei satisfação para o meu cliente, falando que o imóvel dele estava fora de preço, e fiz uma readequação desse preço e consegui vender ele dentro de 60 dias? O que faltou para você, profissional de mercado imobiliário, não ter vendido o que você buscou? Eu acho que isso é um entrave que a gente encontra dentro da nossa profissão, que a gente hoje está sendo doutrinado a somente informar e não atender, e ficar, inclusive, sem tempo de pensar no resultado que eu não estou tendo, que eu estou deixando de ter, mas principalmente por que eu não estou tendo ou por que eu estou deixando de ter este resultado. Então, essa era a primeira instrução dentro dessa abertura que o Cresce São Paulo me deu, aonde eu mostro com esse meu método a virada de chave que o corretor começa a ter desde que ele busque o domínio das informações dele como um todo. Alan, isso daqui comprovadamente dá resultado? Gente, faz 23 anos que eu estou no mercado, faz 23 anos que eu cumpro números e faz 23 anos que eu extraio resultados desse mercado. É fácil para quem tem mais tempo? Não, não acredite nisso. Não acredite que quem está há 5, a 10, a 15 anos está ganhando um dinheiro fácil. O nosso mercado tem a compra mais agregada dentro da vida de qualquer cliente. Eu não posso tratar a compra de mercado imobiliário como a compra de um sapato, como a compra de um carro. Nossa proposta de compra não termina em um pedido de uma roupa, um pedido de um restaurante, um pedido de um veículo. Depois que a gente termina de fazer o nosso pedido, que é a proposta, a gente ainda faz uma validação contratual. Dessa validação contratual, geralmente eu tenho 2 jurídicos, um de cada lado, para fazer uma análise desse contrato. E após isso eu vou entrar com um processo de assinatura, de pagamento e de envolvimento de resultado. Então, o nosso mercado, eu não estou falando que ele é difícil, não é isso.
Eu só estou dizendo que o nosso mercado merece ser mais respeitado. Existe um romantismo dentro da nossa história profissional de mercado imobiliário que está sendo jogado fora, está sendo descartado pela velocidade de informação, como as pessoas querem tratá-lo, como as pessoas querem acelerar o processo de compra do cliente, e por isso, muitas vezes, as pessoas não estão mais, os profissionais, não estão conseguindo extrair bons resultados. Use esse meu método por 6 meses. É chato, é difícil, fazer anotações de números não é algo que as pessoas têm o hábito, porém, por que é tão difícil dentro do que eu sempre digo? Porque aqui você começa a enxergar os seus erros. Aqui você começa a enxergar a sua procrastinação. Aqui você começa a enxergar por que não está acontecendo. E quase em sua totalidade de vezes você vai entender que não está acontecendo porque você não está trabalhando de maneira correta, organizada, para que a sua produção de fato venha acontecer. Mas é um mercado saboroso, é um mercado extremamente valioso e que se você se dedicar, como em qualquer profissão, você vai ter resultados. Quem não vai ao médico, e o médico tem as anotações de como foram as suas últimas consultas, eu falo isso muito do pediatra. O pediatra acompanha uma criança por 18 anos. Os meus filhos, né, que eu tenho a bênção do pediatra dos meus filhos, o pai dele ter sido meu pediatra. Então, toda vez que eu chego lá, ele busca as anotações das consultas. Durante os 18 anos, ele vai fazer anotações de como foi a vida dos meus filhos para que ele se lembre de episódios e consiga medicar de maneira correta, saber se a saúde está se desenvolvendo da maneira correta. Isso daqui nada mais é do que você, profissional, enxergar a sua saúde de trabalho. Enxergar se o que você está fazendo está numa linha coerente e correta. Então, para toda linha profissional, tem que ter anotação e tem que ter dados. E às vezes nós, profissionais de mercado imobiliário, que ainda não estávamos tão adaptados, estamos apanhando, porque vem a tecnologia, vem muito do que eu disse no começo, aí vem uma tecnologia abundante, impregnando um mercado extremamente tradicional e pedindo para nós informação, números. E a gente foi doutrinado a alimentar esses números, mas a gente esqueceu de interpretar esses números para que a gente continue a colher frutos, a ter resultados. Por isso que eu quis compartilhar esse meu método aqui no Cresce São Paulo e em outros momentos já da minha história, mostrando o que você, profissional de mercado imobiliário, tem que dominar das suas próprias informações. Espero aí ter contribuído nessa minha aula com essas situações todas. Agora eu vou esperar a Andressa. A Cris, desculpa. Oi, imagina. Alan, muito obrigada pelas informações. Eu queria falar o seguinte, dentro dessas coisas que você passou, o que mais queima para o corretor de imóvel a parte de desperdiçar o lead? Você acha que é ansiedade? Você acha que é falta realmente de um foco? O que você acha, dentro da sua experiência no mercado imobiliário, o que faz o corretor de imóveis queimar o lead e não ter negociação? Eu acho que o maior erro do corretor é fazer a conta sobre o dinheiro que ele ainda não ganhou. Isso sufoca qualquer lead. E eu estou dizendo, gente, eu entrei nesse mercado, Cris, quebrado. Minha família quebrou de não sobrar nada, tá? Então, assim, eu sei o que é o desespero de um profissional de mercado imobiliário em querer ganhar dinheiro. Só que, assim, eu tenho que buscar isso, porque às vezes uma venda, que nem eu estava falando aqui, né? Às vezes uma venda de 20 mil, de 30 mil reais, vai virar tanta solução para essa pessoa que ele cega enxergando isso, mas esquece que ele tem que trabalhar para aquilo. Então, eu digo assim, o profissional de mercado imobiliário, o que faz ele queimar leads? Ele querer pular os degraus da escada que ele vai ter que cumprir para se tornar um profissional de sucesso. Como em qualquer classe. Sim. O médico especialista na doença mais difícil que existe, ele começou sendo clínico geral. Sim. O primeiro degrau dele foi lá, mas a pessoa só olha quando ele já está lá na ponta. Então, nós também temos que cuidar disso. Eu sei da necessidade, do anseio da gente ganhar a grana, que esse mercado é o mercado, comercialmente falando, que melhor paga é o nosso. É indiscutível isso. É verdade. Só que assim, eu tenho que olhar a longo prazo.
Eu tenho que olhar para a minha vida com 1, 2, 3, 5 anos. Infelizmente, eu vejo que existem pessoas que querem entrar no nosso mercado para resolver os seus problemas financeiros, e isso faz elas queimarem leads, e isso faz elas desistirem de um mercado que é carente de bons profissionais. Nosso mercado ainda tem um oceano azul imenso para bons profissionais, e que às vezes, né, esse sufoco faz entrar num ciclo péssimo, ruim, e que não gera resultado e desperdiça uma carreira. Olá, então vamos resumir aqui. Confiança é tudo, né? Vender segurança para o cliente. Cris, o nosso cliente ele não tem aonde buscar a informação. Essa é a Sim, verdade. O nosso é verdade. cliente, ele participa de sites e esses sites filtram pesquisas. Mas Uhum. quem valida para ele se aquele imóvel vale aquilo, se a posição daquele imóvel verdadeiramente é uma boa posição, somos nós. Eu Sim, brinco muito que, lembra o picareta de veículo? A gente ia comprar veículo há 20 anos atrás, eu tinha que pegar um picareta que falava se o veículo era batido, se não era, se era de leilão. E aí surgiu um negócio chamado terceira visão, né? Surgiram hoje vários métodos que você paga R$ 240 e vê o histórico do seu veículo, então você não precisa mais daquele profissional para te sim, validar se é uma boa compra. sim. Nossa classe é tão abençoada que não tem como ter uma terceira visão para o nosso cliente. O nosso cliente participa de filtros, mas nós, profissionais, somos quem vendemos a segurança de que ele está fazendo uma boa compra. E isso que o corretor tem que ter de sacada. Eu preciso vender segurança para o meu cliente. Meu cliente, ele pega tanta informação que muita informação gera o quê? Confusão. Tá, coitado, Verdade. eu pego clientes que chegam aqui mais perdido do que tudo, porque ele tentou tanta informação, mas quem é o cara que monta o quebra-cabeça? Somos nós, corretores de imóvel. Então, o corretor tem que entender que ele vende segurança. E é isso que a gente está aí brigando, né? Para instruir, para fortalecer os dados e que ele consiga colher frutos junto com o cliente dele. É isso aí, sucesso. Obrigada, Alan, pela sua participação na Obrigado nossa eu, Cris. TV, pela sua estreia. Muito obrigada. Espero você numa próxima oportunidade. Estou disponível. Cris, novamente, eu quero devolver muito através desse meu pouco conhecimento o que esse mercado fez pela minha história. Então, coloque minhas redes sociais, meu WhatsApp disponível, porque eu sei que tem muita gente que ainda está precisando se encontrar e eu estou aqui para tentar ajudar esses profissionais a conquistar essa independência financeira ou essa dignidade que às vezes a gente perdeu no decorrer da nossa história. É isso aí, muito obrigada. Obrigada, Obrigado gratidão. eu, Cris. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.